Eletricidade. Não é apenas um fenómeno natural, é um bem de consumo essencial ao nosso estilo de vida. Nesta sociedade moderna e tecnologicamente evoluída, dependemos dela para quase tudo. Mas não devemos tomar o acesso à energia elétrica como um dado adquirido. É fundamental que haja uma mudança significativa no paradigma do funcionamento e do desenvolvimento do sistema elétrico de energia e que resulta da escassez dos recursos energéticos fósseis, da volatilidade dos preços desses recursos energéticos fósseis nos mercados internacionais e também das ameaças das alterações climáticas. Durante muitas décadas, o modelo unidirecional de produção e distribuição elétrica manteve-se praticamente inalterado. Mas com a evolução tecnológica, a reformulação da rede é inevitável. Nós estamos a evoluir para aquilo que hoje chama uma rede elétrica inteligente, ou, se quisermos, no jargão anglo-saxónico, uma smart grid. O sistema clássico e tradicional das grandes centrais que faziam chegar a energia até ao consumo através das redes de transmissão e distribuição está necessariamente a mudar porque nós de repente começamos a ter produção perto do local de consumo. O aparecimento no mercado de equipamentos de pequena escala para a produção elétrica através de fontes renováveis criou novas configurações e alternativas à dependência total da rede. Nos finais do século XX, houve o aparecimento de um conjunto de novos atores nos sistemas elétricos. Estamos a falar, por exemplo, de unidades de microprodução. Um exemplo típico das unidades de microprodução de energia são os painéis fotovoltaicos que vemos diariamente nos meios urbanos. A energia passa a ser produzida muito mais perto dos locais de consumo. E se o sistema não foi desenhado para operar dessa forma, digamos que o passo para a rede inteligente é quase que obrigatório. As microproduções trouxeram consigo um sem número de novos desafios e conceitos que começam já a ganhar forma. Cada vez mais nós temos que ter pequenos sistemas que sejam autónomos e não ter um grande sistema que depois, quando colapsa, a sua reposição em serviço demora horas, dias, o que é manifestamente impossível. O conceito de microrrede acolhe uma multiplicidade de produções e consumos numa pequena escala. O conceito de microrrede mais não é que uma forma de gerir de um modo coordenado todos estes recursos. E estamos aqui a falar de microprodução, estamos a falar também de cargas que podem ser controláveis e, eventualmente, dispositivos de armazenamento de energia que possam existir na rede. As smart grids agrupam os conceitos de microrredes e microgeração de energia elétricas com as tecnologias de informação e comunicação. Uma rede elétrica que servia fundamentalmente como veículo para suportar o transporte da eletricidade desde os centros produtores até ao consumo, vai ter que ser também uma rede que suporte as comunicações. Novos recursos e microproduções distribuídas por todo o território acarretam desafios e adequações na rede. Enquanto não houver microprodução em grande quantidade, as perturbações que a sua presença traz ao funcionamento da rede elétrica são pequenas, são negligenciáveis até. No entanto, há um ponto em que, se começarmos a crescer de tal forma a integração de microprodução, podemos ter de facto impactos significativos nas redes elétricas. O aumento da complexidade que estamos a colocar no sistema elétrico é tão grande, tão grande, tão grande, que estamos a passar daquilo que eu diria assim, de uma situação em que no presente temos alguns milhares de agentes que são controláveis e que participam na gestão do sistema, para um cenário em que teremos milhões. A monitorização da cadeia de fornecimento e produção, combinada com a variação dos fluxos de oferta e procura de energia, são fatores decisivos para a maximização de recursos. No fundo, nós estamos perante um cenário em que vamos estender a inteligência e a racionalidade da gestão do sistema a todos os agentes que nele participam. A gestão correta e imediata desta informação faz toda a diferença. O sistema em si vai ter que ser gerido de uma forma mais inteligente, com maior flexibilidade, com maior eficiência.
Uma rede elétrica do futuro conta com uma quantidade de recursos energéticos distribuídos que podem ser pequenas unidades de produção, que pode ser produção do tipo renovável, painéis solares fotovoltaicos, microturbinas eólicas ou outro tipo de fontes geradoras. Também de recursos controláveis de carga, portanto, cargas que podem ser desligadas durante um determinado período de tempo ou consumos que podem ser transferidos de um determinado período para o outro e que são, por esse facto, extremamente flexíveis. O sistema de gestão e controle da microrrede comunica com o consumidor e com o microprodutor de forma a adaptar o seu consumo energético à disponibilidade dos recursos para a produção de eletricidade. O Smart Metering é, digamos que, um conceito associado a uns contadores, que no fundo são dispositivos que estão preparados para este novo paradigma das Smart Grids. Já toda a gente ouviu falar na domótica, portanto as casas inteligentes não são provavelmente uma novidade. Falta realmente o último passo, que é o interface entre o contador e esses dispositivos, de forma a que, por exemplo, uma necessidade da rede possa ser transmitida ao contador, que por sua vez vai interagir com o sistema de gestão doméstica. É de facto esta conjugação que se materializa muito nas redes inteligentes e, portanto, a eficiência energética tem que ser conjugada com a gestão de energia para que consigamos ter mais incorporação de energias renováveis. Os recursos renováveis são condicionados pela sua própria ação e não acompanham o consumo de energia. Quando há vento, as turbinas eólicas geram energia. Quando há sol, há produção solar. Porém, quando o recurso não existe, a produção é nula. Se uma nuvem de repente cobre uma extensão muito significativa de painéis e há uma quebra muito grande nessa produção, temos que ter meios na rede de prever essa situação e atuar em todos os recursos que estão, digamos, distribuídos de forma inteligente para que as pessoas continuem a ter a qualidade de serviço que é essencial. Tudo isto implica que esse tal conceito de microrrede, que passa a ser gerido com uma característica muito local, muito de proximidade, vai gerir os recursos de umas centenas, umas dezenas de consumidores que são simultaneamente produtores, mas se não tiver o recurso energético primário que me confere essa possibilidade, eu tenho que ir buscar a sistemas de armazenamento. Quando existe demasiada disponibilidade de recursos energéticos, a rede inteligente vai comunicar com o consumidor de forma a incentivá-lo economicamente a consumir essa energia ou a armazená-la, como por exemplo nas baterias do seu carro elétrico. O veículo pode funcionar como fornecedor ou produtor de energia para a rede, chamado V2G, que é Vehicle to Grid, e outra situação em que o veículo, a bateria, precisa de ser carregada a partir da rede, mas não é carregada como quer, é carregada de acordo com as capacidades que a rede lhe dá, que é o chamado carregamento inteligente. A correta percepção do funcionamento dos sistemas e o acesso à informação sobre tarifas e consumos cria mais transparência e confiança na relação entre fornecedores e consumidores. Os consumidores eles próprios vão ser cada vez mais solicitados a participar na gestão do sistema. Nós, enquanto humanos, temos mais tendência a ser sensíveis àquilo que vemos e àquilo que controlamos, não é? Portanto, se a pessoa tem de facto o seu painel, se produz a sua energia, é uma coisa que ele consegue perceber que, se quiser ter autónomo, tem ali um limite. Se vier tudo sempre da ficha ou da ligação, e ele não tem que se preocupar de onde é que vem, nunca vai ter verdadeiramente isso como uma preocupação de poupar, de sustentabilidade, etc. A forma como vemos a eletricidade está em mutação. A integração progressiva dos recursos endógenos na microprodução urbana, combinada com a integração dos contadores inteligentes nas casas dos portugueses, levará a uma mudança nos hábitos de consumo. Por um lado, a pessoa a perceber-se dos erros que comete, por outro lado, depois de corrigidos, a tecnologia pode ajudar a ir ainda um pouco mais longe e realmente fazê-la participar na gestão de rede. É necessário ser tão eficaz e eficiente na forma como geramos a energia, como na forma em que a distribuímos e usamos. As redes inteligentes são mais do que uma aposta, são uma necessidade.